Eu me considero uma mulher muito forte, muito independente, porque minha trajetória, ela leva a crer que eu sou isso. Então, eu acredito muito nisso, porque eu sou realmente muito forte e muito independente. Por quê? Eu tenho 43 anos, sou natural do Seridó, de uma cidade chamada Currais Novos, que é aqui no nosso estado, Rio Grande do Norte. Então, ser uma mulher seridoense já dá essa característica de fortaleza, porque é uma cidade do sertão, então a gente sempre teve muita dificuldade, principalmente hídrica. Eu nasci numa família classe média, baixa. Meu pai, minha mãe engravidou e casou com o painho, então eu sou fruto desse amor. Sempre com muita dificuldade, mas a gente tinha um esteio familiar por parte da família materna muito forte, cheia de mulheres fortes. Então, depois de mim, minha mãe é funcionária pública, aposentada, painho trabalhou sempre no comércio, junto com meu avô. No começo, meu pai era jogador de futebol quando conheceu minha mãe. Então, ele jogou inclusive no ABC, jogou no Potiguar. Na época que ele era novinho, um time, eu acho que foi o Flamengo, queria levar ele para o Rio de Janeiro, meu avô não deixou. E ele ficou meio podado da carreira dele futebolística por causa desse podamento do meu avô, por ser uma pessoa muito ignorante na época, que não deixou ele alçar outros voos. Isso, não tem aquela valorização. Então, quando ele casou com mãe grávida, numa família teoricamente tradicional, a família da minha mãe, então ele nem era visto com bons olhos por ser jogador de futebol. Naquela época não era uma profissão muito glamourosa como é hoje, né? Porque hoje é uma profissão, para quem é muito conhecido, muito glamourosa. Mas ali ele foi ganhando espaço dele, ele começou a trabalhar com meu avô, trabalhou no comércio e foi vivendo a vida. Então ele e mãe tiveram 3 filhos, eu sou a mais velha, a Emanuela. Depois vem minha irmã com 4 anos, então eu e minha irmã, a gente sempre ali coladíssima uma na outra, a gente é muito parceira. E depois de 10 anos, quando eu já tinha 10 anos, veio o nosso irmão, foi um menino chamado Felipe, que foi assim, a rapa do tacho, como mãe fala. Então, essa família toda se constituiu, foi crescendo em cima de muita dificuldade, mas sempre amparada do ponto de vista financeiro e do ponto de vista também assim, emocional pela família da minha mãe, principalmente pelo meu avô materno, que já faleceu, infelizmente. Ele era meu esteio, assim, é a pessoa que eu tenho como referência de homem, muito íntegro, um homem muito cheio de hombridade, muito correto. Então, toda essa trajetória eu carrego principalmente dele, claro, dos meus pais. Então, nasci em Quarnovos, cresci em Quarnovos, uma criança muito tímida. Eu era muito tímida porque eu sempre fui muito gordinha. Então, naquela época, hoje é moda, né? Bullying. Naquela época eu sofria bullying. Hoje não, mas naquela época a gente sofria. Então, eu era muito travada, muito tímida. E o primeiro salto que eu dei na minha vida, principalmente para quebrar essa barreira da timidez, foi ter passado no vestibular. Eu vim morar na cidade de Natal, vim morar na casa de parentes, que são pessoas que eu hoje agradeço muito por isso, porque eles me acolheram na casa deles. É uma prima da minha mãe chamada Marinete, então ela me acolheu na casa dela. Eu morei com ela e a família dela, que ela tinha 2 filhas e 2 netas, foi de 98 até 2006. Então foi muito tempo. Eu morei lá junto, fiz a faculdade inteira, já no primeiro, então foi aquele baque, né? Saí do interior, vim para uma capital, eu era muito tímida. Aí eu comecei a desarnar e comecei a gostar da profissão, porque na época, quando eu escolhi a profissão de ciências contábeis, né, a profissão de contadora, foi muito influenciada por um tio meu que é contador. Então eu tinha uma família comerciante, que era meu avô, um tio contador, um pai que trabalhava no comércio, a mãe funcionária pública, mas eu nunca quis ser funcionária pública, porque eu não me via estudando para concurso e enveredando assim, porque o que eu conhecia de funcionalismo público era ser professora, e eu não queria aquilo para mim. Eu gostava muito de números, gostava muito de estar nesse meio de business, de finanças e tal, e fui aprendendo. Então, à medida que a faculdade foi passando, eu entendi que eu não queria fazer uma contabilidade que aqui em Natal era tradicional.
que era aquela contabilidade voltada só a calcular tributos, muito voltada como é que se diz? Da satisfação ao governo. Eu queria uma contabilidade focada realmente em fazer a diferença no negócio. Foi quando eu comecei a procurar empresas, nessa época, no meu primeiro emprego aqui formal, foi numa empresa que hoje é nossa parceira, que é a Rui Cadete Associados. Eu tenho muito orgulho disso, porque eu entrei lá tipo no segundo período da faculdade e fiquei até me formar. Então foi um aprendizado. A gente fez lá a faculdade toda, fiquei lá, aquele negócio todo. Quando eu me formei, que eu vi que eu não queria realmente aquela contabilidade tradicional, eu comecei não, isso aqui não é para mim. Aí comecei a procurar empregos em outros cantos, na área financeira principalmente. Até tive algumas experiências, tive experiência como coloquei um escritório de contabilidade com um amigo meu. Tive uma experiência como analista de projeto para viabilidade econômica, enfim. Aí foi quando surgiu, na época, a oportunidade de ir para a Bahia. Eu morei 13 anos na Bahia, logo após me formar. Em 2006, eu fui para a Bahia, passei no processo seletivo de uma empresa muito conhecida chamada Odebrecht. Então, lá na Odebrecht eu trabalhei 6 anos e foi realmente o divisor de águas. Eu digo que tem uma Manu antes de Currais Novos, uma Manu natalense e uma Manu baiana. Então foram 3 grandes divisores. Aquela menina que veio com 17 anos morar na capital, que começou a se desenrolar na capital e achou aquilo massa, e que viu que a capital era pequena para ela, e falou, não, eu quero ir para uma coisa maior. E aquela menina que foi para a Bahia e quis ficar lá por um long time. Então eu morei na Bahia por 13 anos e foi o maior marco, porque lá realmente eu tive que me virar sozinha. Aqui não, eu tinha todo o esteio familiar, Currais Novos era um pulo, eu ia na minha cidade a qualquer hora, ver meus pais, minha irmã, meu irmão. Nesse intervalo, minha irmã também era solteira, eu também. Então a gente era tudo muito próximo. Eu estava dentro do seio familiar, morando com pessoas da minha família. Então, a partir do momento que eu fui para a Bahia, eu fiz, não, agora sou eu e Deus. Então, eu passei aí por um perrengue até me adaptar, porque eu não fui morar em Salvador a priori. Eu fui morar numa cidade do interior que, na época, tinha 20 mil habitantes e era literalmente no meio do mato. E fui trabalhar num projeto de desenvolvimento sustentável daquela região, que é uma região da Bahia chamada Baixo Sul da Bahia, uma região lindíssima. E ali eu aprendi o sentido do que o que é que eu queria fazer na minha vida, de fazer a diferença nas pessoas, que era aquilo que eu procurava, mas não sabia o quê. Então, ao trabalhar nesse projeto da Fundação Odebrecht, especificamente, que era voltado em crescimento daquela região do ponto de vista sustentável, para deixar aquelas famílias sustentáveis, famílias da agricultura familiar, eu tive uma conexão com a Manuzinha do passado, que também tem essa questão da terra, do avô que tinha um sítiozinho. Então eu fiz essa conexão assim, com a agricultura familiar, foi muito bacana, foi muito enriquecedor. Eu sou outra pessoa depois dessa experiência, porque realmente a gente lidava com agricultores, pequenos agricultores praticamente analfabetos, que não tinham condições nenhuma de mudarem de vida se não fosse a Fundação Odebrecht naquela época. Então a gente mudou a vida daquela região. Foi uma região que se transformou totalmente. Eu morei lá por 6 anos, entre essa região e Salvador. Aí, a partir disso, a gente vai conhecendo pessoas, aumentando os contatos profissionais. E um líder meu, que eu sou muito grata por ele até hoje, saiu da Odebrecht e me convidou, um ano depois da saída dele, para fazer parte de outro projeto que tinha a mesma pegada do que a gente estava implantando lá pela Odebrecht, mas que era em uma empresa totalmente diferente. Então eu saí da Odebrecht e fui trabalhar numa empresa, num grupo chamado Grupo Aurantiaca, que era um grupo americano, ainda é, lógico. Era um grupo americano que queria mudar uma região da Bahia também, só que dessa vez focada na região norte. Então, a gente instalou uma fábrica de produção de água de coco, leite de coco, que foi considerada a fábrica de maior potencial tecnológico da época, isso em 2013. E aí eu fiquei nessa outra cidade
entre essa cidade e Salvador por mais 6 anos, que é uma cidade também chamada pequenininha, chamada Conde, e a gente mudou a realidade dessa cidade também. Então, lá eu convivi com pessoas incríveis, com líderes incríveis, com pessoas que realmente impulsionaram eu ser a Manu que é hoje, entendeu? Então, nesse tempo todo, nesses 13 anos que eu estava na Bahia, eu era muito focada só na minha carreira. Nesse período eu fiz, acho que foram 3 pós-graduações. Na área de finanças, fiz uma na área de metodologia do ensino superior, porque eu também teve uma hora que eu queria ser professora, que eu gosto desse negócio de educar, de ensinar, eu gosto disso, de passar conhecimento para os outros. Aí eu fiz também, dei até aula numa faculdade lá, foi bem legal essa experiência. Nesses 13 anos, era muito focada na carreira, nos estudos e sempre assim numa posição de liderança em que me colocava numa situação que eu tinha que ser forte. Eu não podia não ser forte, porque eu sempre lidei com muitos homens. Então, naquela época, era o quê? Era a Emanuela de líder, junto de uma sala com, no máximo, mais uma mulher líder, e o restante todos homens. A área de finanças, que é bem masculina, hoje em dia não tanto, mas naquela época sim. Na empresa Obrigado, que foi do Grupo Arantiaca, que foi a indústria, o mesmo jeito, eu convivia com muitos engenheiros e eu e outra colega, as únicas líderes mulheres e o restante todo homem. Então a gente sempre teve que se impor muito para impor respeito e impor presença e eles não saberem que a gente estava ali de mimimi, a gente estava ali realmente para fazer a diferença, né? Porque a gente era mulher que a gente não ia fazer a diferença. Então eu acho que foi o mais difícil foi ter enfrentado isso. Então, essa trajetória de enfrentar o mundo corporativo, privado, da área de finanças, que é muito masculino, e a gente ter, eu e outros colegas que eu conheci, ter feito nossa marca ali fez a diferença. Acho que lá por volta do ano de 2017, eu comecei a sentir muita falta das minhas raízes. Então, por mais que eu viesse todo ano não, praticamente todo mês eu vinha para o Rio Grande do Norte. Tanto que minhas amigas nunca deixaram de ser as daqui, entendeu? Nunca. Minhas amigas fizeram laços com minhas amigas de lá, então eu fiz esse intercâmbio. Então todo mundo hoje é amigo, tanto as amigas da Bahia quanto as amigas daqui fizeram amizades muito fortes mesmo, da ponto delas virem para aqui e as meninas irem para lá, porque todo ano eu ia, todo ano elas vinham em carnaval, todo aquele frevo da Bahia. Mas eu senti uma falta muito grande de voltar para as minhas raízes, como o fato de estar só e sempre ter que ser sozinha, sempre dar conta de tudo, de uma luz que queimava em casa, de um pneu do carro que quebrava, essas coisas pequenas que fazem a diferença, né? Aí eu comecei a sentir falta das minhas raízes. E coincidentemente, no ano de 2017, um ano que eu vim para aqui passar umas férias de um mês, eu conheci meu atual marido. Um amor de férias. Foi, a gente se conheceu e passamos a namorar à distância. Passamos 2 anos namorando à distância, noivamos. Aí em 2019 veio aquele negócio. E aí, alguém tem que tomar uma decisão, ou eu ou você. Aí foi o tempo de desacelerar e não, eu vou voltar. Aí eu resolvi voltar. E quando eu voltei, que foi final do ano de 2019, em março, aí passei uns 2 meses de férias, quando foi março, veio a pandemia, pá! Então eu fiquei praticamente 1 ano desempregada, de janeiro a setembro. Em setembro eu consegui me realocar, ainda na pandemia, mas deu certo. Antes de vir para cá, a gente já tinha comprado um apartamento juntos, então ele já estava morando aqui, no apartamento que a gente comprou. Então, quando eu comecei a procurar emprego e começou a vir a ociosidade, né? Que eu comecei a ficar ociosa, ansiosa, naquele contexto de pandemia, que foi quando começou o boom, e ele é autônomo, então se ele não trabalhar, ele não ganha dinheiro, então foi um baque, porque a gente sofreu uma pressão financeira, meu Deus, será que vai dar certo? E ainda a pressão de estar se conhecendo, estar morando junto, convivendo, que é na convivência que você conhece os defeitos e as qualidades se reavivam. Não foi fácil, foi muito difícil. Por vários momentos eu pensava assim, meu Deus, que danado eu estou fazendo aqui? Porque eu larguei tudo lá e vim embora para o RN, porque eu não fiquei lá. Então foi muito desafiador, não foi fácil, não foi fácil. O segredo foi cumplicidade e amor.
E paciência acima de tudo. E eu não sou muito paciente, eu sou bem estressadinha. Eu sou estressada. Ele sofreu mais que eu. O que me inspirou principalmente foi minha mãe, porque ela é muito forte. Ela é uma mulher muito forte. Então eu não queria, eu vi aquilo ali, eu não queria ter aquela vida de restrições. Não foi uma vida muito restrita, mas eu não queria, eu sabia que o mundo era maior, entendeu? Porque eu sabia que se eu continuasse ali, eu não ia crescer, eu ia acabar o quê? Casando logo, nova, ia possivelmente ter um filho logo, e todos os meus anseios de conhecer o mundo, de viajar, de fazer amizade, eu ia ter que colocar debaixo do tapete por um tempo se eu enveredasse por esse caminho, entendeu? Então foi em busca assim, de realmente querer ser diferente das mulheres da minha família do ponto de vista de situação, casamento, filhos, entendeu? Não do ponto de vista de Fortaleza, porque todas são Fortaleza. Minha avó teve 7 filhos, criou os 7 ali, viveu para os 7 filhos. Meu avô, que era o provedor daquela família. Agora, minha mãe não. Minha mãe já era, que era a provedora da família, mais do que meu pai. Então, ela é minha inspiração de Fortaleza. Quando eu olhava para minhas amigas da época da escola, já casada, com filho, que não estavam fazendo faculdade, ou que fazia naquela agonia. Aí, quando eu olhava mulheres assim que viviam viajando, que tinham muitos amigos, aí isso me fazia querer ir. Eu não queria ficar no estado interior, respeito quem é feliz assim, mas naquela época isso não fazia sentido para mim. Eu queria realmente conhecer outras coisas. E realmente, nesses 13 anos que eu morei lá, foi os 13 anos assim, de conhecer o Brasil, de fazer muitas amizades, porque é uma empresa desse porte, você convive com pessoas de todo o Brasil e pessoas do mundo, assim. Então, foi maravilhoso. Todos os líderes que eu conheci, porque graças a Deus, eu só convivi com líder massa. Eu procurava ser guiada por pessoas inspiradoras. E quando isso não acontecia, eu ficava logo estressada, procurava logo me movimentar dentro daquele ambiente, porque isso não me... Conviver com pessoas que não são inspiradoras não fazem a diferença na minha vida. E isso foi o que fez a diferença para eu vir para varejo. Do nada, eu entrei no LinkedIn, porque eu sempre mantive minha conta do LinkedIn ativa, para pesquisar, para manter contato com as pessoas. Aí, do nada, tá lá uma vaga, Varejo Mais, que se encaixava no meu perfil. Aí eu falei, menina, essa empresa eu acho que eu conheço. Aí entrei, né? Aí pesquisei, pensei, vou mandar aqui meu currículo para ver o que é que dá. E eu conheço Valéria e Tadeu das antigas, porque Valéria trabalhou comigo na Rui Cadete. Gente, fomos amigas na Rui Cadete e eu acompanhei até o início do relacionamento deles. Aí eu fui no Instagram de Valéria, disse, Valéria, olha, tudo bom? Ela, oi, Manuzinha, sempre falou comigo muito bem. Aí eu disse, ela fez, tá, eu vou dizer ao meu RH. Eu fiz, veja se o currículo chegou e se tem como eu participar do processo seletivo. Aí ela disse, não, eu falei com o meu RH. E durante todo o processo seletivo eles se mantiveram, eu achei isso muito bacana, porque eles se mantiveram à distância, eles tinham uma referência profissional minha e de pessoa, né? Eles me conheciam, assim, foi há 15 anos atrás, mas eles sabiam qual era a minha essência. Aí a entrevista foi ótima. Quando terminou a entrevista, no outro dia, Tadeu me ligou. Aí ele disse, Manu, olha, você quer vir mesmo e tal? Eu fiz, olha, eu topo, deixa eu só conversar aqui com a empresa. Só quando eu fui conversar com a empresa que eu estava, aí o cara fez uma contraproposta, pediu lá para ver o que é que eu queria para ficar. Eu acabei colocando minhas condições, eram condições não só financeiras, eram condições assim de ambiente de trabalho para fazer a diferença ali, para ele me deixar com mais autonomia. Coloquei minhas condições, ele deu ok, aí eu liguei para Tadeu, disse que não dava mais certo, aí Tadeu me foi moída. Aí isso fez realmente, foi o que pesou realmente, foi vir trabalhar numa empresa que eu conhecia as pessoas que me inspiravam, que era Valéria e Tadeu, que eu não conhecia, Letícia eu vi pequenininha, Letícia eu não conhecia ela como profissional, eu vi ela criancinha. Então eu fiz, sabe uma coisa? E também o que me instigou foi o projeto, né? Participar de um projeto de implantação de um sistema, porque eu gosto dessa área de projetos e tal. Foi uma loucura no início, porque eu entrei no
no olho do furacão, o projeto na metade, com vários erros de configuração mesmo daquilo, do que tinham pensado, e foram, até dar o primeiro go live foi muito desafiador, foram noites aqui trabalhando, eu e meu parceiro Felipe, foi reunião, era o dia inteiro. Se hoje vocês acham que eu estou na correria, naquela época, daqui a 5 anos eu me vejo com um filho, apesar de já estar com 43, mas eu vou tentar engravidar esse ano, se Deus permitir, ótimo. Se não permitir, é porque era da vontade dele, eu também não vou morrer, tá? Porque eu tenho vontade, mas não que é aquela vontade que tem muita gente que nasceu para isso. Eu tenho vontade, principalmente depois do nascimento da minha última sobrinha, que tem 2 anos e 5 meses, e a idade vai pesando e você vai começando a ver que o mundo não é só você. Você sai daquela caixinha egocêntrica de achar que tudo gira ao seu redor e fala, não, eu preciso contribuir com a criação de um ser, apesar de todo esse mundo doido, né, que a gente tá. E me vejo assim, contribuindo dentro da Varejo Mais, mas numa posição mais estratégica. Eu e Adriano com o bebezinho, que ele quer um galeguinho, mas eu quero uma galeguinha. E engraçado que eu não me enxergo, apesar de ter 43 anos, eu não me enxergo não tendo um filho com 43, 44 anos. Eu não me enxergo com esse tabu que as pessoas dizem, porque mulher só pode engravidar até não sei que idade, porque vai ser uma vovó, vai ser uma mãe vovó. Eu não me enxergo assim, eu me enxergo com muita disposição. Eu me enxergo uma pessoa com muita disposição e que não vai ter tempo ruim, não. Porque se eu dei conta de outras coisas desafiadoras, criar um filho que é desafiador também, eu acho que eu vou dar conta. Primeiro, para essas meninas, que é o recado que eu dou para minha sobrinha, que tem 13 anos, 14, aliás, e para minha enteada, que tem 13, é que, assim, o céu é o limite. Se elas estudarem, se elas se esforçarem e se elas se colocarem numa posição de protagonistas sem medos, não pode ter medo, porque o medo ele é bom, mas ele é bom para deixar a gente num lugar seguro, mas ele é ruim para podar a gente, né? Então, se você se colocar numa posição realmente de protagonista, para enfrentar os desafios sem medos, vá com medo mesmo e vá, que vai dar certo. E não se deixar bater ainda, infelizmente, é uma realidade, pelo mundo machista que existe, com vários relacionamentos abusivos, apesar da comunicação hoje, da informação, ela está muito ali à disposição, ainda tem muita gente que fica presa a esse tipo de relacionamento, tem gente que fica presa a certos comportamentos e não saem daquilo, entendeu? O principal para essas meninas é ter paciência. E não tomar aquilo também que a sociedade impõe como verdade absoluta. Se colocar um pouquinho no lugar do outro, entendeu? Acho que é por aí. É o conselho que eu dou a essa meninada. Não achar que é o dono da verdade, porque todos estão se achando os donos da verdade, e calçar a sandália da humildade e entender, primeiro, que o mundo, ele é muito... que tem um mundo pela frente que não vai ser do dia para a noite. Então, esse imediatismo que a gente tem hoje em tudo, nas relações, no trabalho, em tudo é urgente, né? Então, que a gente tente desacelerar e ver que tudo tem seu tempo. É isso que eu tento passar, inclusive, para a equipe que eu estou ali contribuindo, entendeu? Tudo que você falou já estava aqui no roteiro. Deixa eu gravar ali, deixa eu falar ali para aquela câmera, viu, Márcio? Quero mandar meu recado do coração, eu quero agradecer a oportunidade, falar realmente assim, olhando para essa câmera, ver que está me intimidando, não é fácil, eu sou tímida mesmo. E eu quero agradecer a oportunidade de contar um pouquinho da minha história, mas eu acho que esse pouquinho possa servir de inspiração, principalmente para as meninas, e para a equipe aqui toda que lidera. E eu quero agradecer a oportunidade, principalmente a Tadeu e a Valéria, por me dar a missão de tentar construir essa empresa melhor que a gente pensa aí no futuro. Então é isso. Gente, cada vez eu fico mais orgulhosa dessa edição, porque cada vez mais linda. E o que eu acho mais legal é que a gente não ensaia nada e as coisas vão fluindo. Massa, gostei. Também, Manu, parabéns. Vai ser uma sessão de terapia com 3 psicólogos olhando pra mim.